Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que cada um de vocês possa estar gozando da perfeita paz, daquela paz que só Jesus Cristo pode dar, juntamente com todos os seus familiares. Meus queridos, ao meditarmos na oração do Pai Nosso, nós notamos que há 3 petições que ajustam o foco em Deus. Então, isso nós já vimos nos vídeos anteriores, não é? Mas na sequência, nós vemos que há petições cujo foco está na necessidade ou nas necessidades do homem. No último vídeo, nós vimos o Senhor Jesus nos ensinando a clamarmos pelo pão cotidiano, a reconhecermos que nós dependemos de Deus, que tudo nós devemos colocar diante dele em oração. Dependemos dele em saúde, no emprego, em todas as coisas. Nós sabemos que somos dependentes do Pai Celestial. E o Pai se agrada de que peçamos a Ele todas as coisas de que precisamos. Hoje nós queremos focar na segunda petição, que tem como objetivo o ser humano também, da mesma forma do último vídeo. Para tanto, nós queremos ler Mateus capítulo 6, verso 12, que diz assim: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores." Então aqui nós vemos mais uma petição focando na necessidade humana. Queridos, o Senhor nos perdoa pela sua imensa graça, não é? Nós sabemos que graça é favor imerecido, ou seja, nós não merecemos nada, mas o Senhor vem com a sua graça e nos envolve de um modo extraordinário, não é? Então é pela graça que nós alcançamos o perdão de Deus. Esse perdão nós recebemos quando nós confessamos os nossos pecados, não é? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Mas observe que ele começa a frase, não é, com um se condicional. Se confessarmos os nossos pecados. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão. Confessar significa concordar com Deus de que o que fizemos é errado. Então isso é confessar. Quando nós chegamos diante do Senhor e dizemos: errei, meu Pai Celestial, não é? O que eu fiz não é da tua vontade. O que fiz não foi do teu agrado. Então nós temos que chamar pecado de pecado e não darmos nomes que suavize o pecado, que suavize o nosso erro. Então nós temos que concordar que o que fizemos não está correto, que o que fizemos desagrada o nosso Deus, que o que fizemos entristece o nosso Pai Celestial. Muitos confessam os seus pecados comparando os seus pecados com o pecado de outras pessoas, não é? Nós vemos isso inclusive na Bíblia, onde aquele homem, né, coloca-se em pé e diz: eu não sou como os demais homens, né? Então nós não podemos dizer isso: ó Pai, eu pequei, mas olha,
o meu pecado não é tão grave como o pecado aqui do meu irmão, não é? Eu só contei uma mentira, não é? Ele fez muito pior, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. Isso não é confessar pecado, isso é querer justificar-se. Essas comparações produzem orgulho em nossos corações e não resolve a situação. Porque quando eu estou dizendo que o meu pecado é menor que o pecado do meu irmão, dizendo isso para Deus, eu estou sendo orgulhoso. Não, eu tenho que chegar diante de Deus como aquele outro homem, não é? Que batia no peito e não se sentia nem em condições de olhar para Deus, não é? Miserável homem que eu sou. Então é assim que nós temos que chegar diante do nosso Deus, dizendo que nós pecamos, que nós erramos, que precisamos desesperadamente do perdão do nosso Pai Celestial e deixarmos os pecados dos outros, que eles confessem os deles, não é? Então nós temos que olhar o nosso. Então, o nosso padrão de santidade deve ser o nosso Deus. Então eu devo olhar para a santidade de Deus, para a sua pureza, para toda a sua formosura, para toda a sua santidade e ver o quão pecador eu sou. Então o meu paradigma é o Senhor, o meu modelo é o meu Deus. Então quando eu vejo que eu estou tão aquém do Senhor, então aí eu devo ver o quão miserável sou e confessar os meus pecados. Então, quando nós olhamos para Deus, nós nos sentimos miseráveis e aí então nós confessamos. Então, precisamos concordar com Deus que pecamos e não arrumar desculpas, não é? Porque se nós chegarmos diante do Senhor com desculpas, olha, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, é a mesma coisa, né? De Adão e Eva. Um joga a culpa no outro, o outro joga a culpa na serpente, e isso não resolve o problema. Nós precisamos dizer, eu pequei porque eu fui irresponsável. Eu pequei porque aquela concupiscência me levou a pecar. Eu pequei porque sou um verme. Eu pequei porque sou humano. Não é? Como fez Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Senhor, eu pequei, purifica-me do meu pecado, né? Restitui-me a alegria da salvação, cria em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então é assim que nós precisamos chegar diante de Deus. Eu anseio ardentemente pelo teu perdão, Senhor, porque o meu pecado, somente eu, fui culpado por ele, né? Eu poderia ter evitado. É assim. Então, a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Também nós precisamos, conforme diz o texto, nós precisamos pedir perdão a quem nós ofendemos, não é? Nós precisamos pedir perdão ao Senhor, mas nós precisamos pedir perdão às pessoas também para que haja restauração da comunhão entre nós aqui também, não é? Lá em Mateus 5, 23, 24 vai dizer que se eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Outra coisa, eu preciso, além de pedir perdão, eu preciso dar perdão. Mateus 18, 23, 35. Assim como eu recebi perdão do meu Deus, agora eu preciso dar perdão ao meu próximo. Como eu recebo perdão com o coração cheio de alegria, eu devo ter prazer em perdoar o meu próximo também que pecou contra mim. E preciso lembrar do apóstolo Paulo, eu preciso esquecer o passado. Filipenses 3,13. Então, eu preciso pedir perdão a Deus, receber o perdão do Senhor, eu preciso pedir perdão ao próximo, receber o perdão dele. Agora, se ele não quiser me perdoar,
Então a culpa é dele, mas eu já pedi. E eu preciso também dar perdão ao próximo, não é? Ao meu amigo, ao meu inimigo, eu preciso dar perdão, mesmo que ele não peça. Eu preciso perdoá-la. Esquecer o passado, viver feliz, viver sentindo o perdão de Deus, a doce comunhão com o meu Senhor. Mas também eu preciso me perdoar. Tem gente que não se perdoa, então eu preciso saber que se Deus me perdoou, eu também preciso me perdoar, porque eu não sou melhor do que Deus. Porque quando eu me perdoo também, já que senti o perdão de Deus, então eu vou viver sem culpa. Satanás não tem mais como lançar culpa sobre mim, não tem como ficar falando no meu ouvido que eu não estou perdoado. Eu estou perdoado e eu mando ele bater em retirada. Portanto, querido, conclusão, confesse os seus pecados. Confesse, chegue a Deus, conte tudo a Ele e viva uma vida feliz. E viva em paz com Deus, em paz com os homens, em paz com a sua família. Viva uma vida abundante, a vida que Jesus promete a cada um de nós em João 10:10. Que Deus o abençoe, você e a sua amada família, que vocês possam ter um dia na presença do Senhor, cheio da graça dele. Em o nome de Jesus, Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com sua querida família. Em nome de Jesus. Amém.